Aí, Hum. voltamos. Engraçado que eu estava te vendo, mas não estava te ouvindo. É, e você estava só com aquela rodinha assim na cara, assim, ó. Ih, Eu não tive alternativa. Tive que te derrubar, Andresa. Andresa Souza Conhasca, psicóloga há 10 anos. Estamos começando a live do zero agora. Então, boa noite para quem está chegando, porque nós derrubamos a outra. Psicóloga há 10 anos, Andresa, conta pra gente. sim, sou psicóloga clínica, já passei por algumas áreas já dentro da psicologia e hoje também sou neuropsicopedagoga, né? O que esse palavrão todo quer dizer? É, Hoje conta pra eu, gente o que eu, é eu isso. entendo, hoje eu entendo um pouco mais sobre a área neurológica, a parte a parte pedagógica do aprendizado, junto com a psicológica. Então, assim, é como se eu tivesse dado um plus, né, na psicologia e Uhum, consigo ter um campo mais amplo, né, dentro da minha visão no consultório. ok. Mais informações agregadas para que se trabalhe melhor a necessidade do paciente, né? Sim, hoje a minha maior demanda na clínica é a demanda infantil. Então, eu Hum, trabalho quase que 80% dos meus pacientes são crianças. Então, eu olha que trabalho interessante. com crianças de é, diversas demandas. Algumas demandas escolares, né? Que aí a parte psicopedagógica me ajuda. E tem crianças também que já vêm com algum tipo de déficit pré-existente, como é o caso do autismo. Então, eu trabalho também com um Ah, dos que bacana. métodos que é o ABA, né, que é para trabalhar com Tá. criança autista. Então, eu já consigo ver a parte neurológica ali também. Que legal. Ô, Andresa, nós estávamos conversando essa semana, aliás, durante a semana fomos nos falando para definirmos o assunto que nós íamos abordar aqui, e você me falou que você tem feito lives com convidadas, amigos, amigas, para falar sobre o mundo da psicologia, sobre situações psicológicas. Dá para poder falar um pouquinho sobre isso para quem está com a gente e já indicar o teu Instagram aí, porque as lives são pelo Instagram, né? Sim, as lives estão sendo pelo Instagram e foi muito engraçado porque a ideia surgiu de uma conversa que eu tive com uma amiga, né? Uhum. Onde a gente estava falando um pouquinho até da nossa profissão, como a gente teve que mudar agora, né? Eu, particularmente, não atendia online antes. E agora os meus atendimentos são online, né? E por que não passar um pouquinho para as outras pessoas que também estão semelhante à nossa, dividir um pouquinho, compartilhar um pouco, né? Experiências diferentes. Então, as minhas lives são com profissionais de áreas totalmente diferentes da minha, onde a gente consegue agregar um pouquinho, falar um pouquinho de coisas do cotidiano, né? Então, Interessante. toda segunda-feira e toda quinta eu estou recebendo uma convidada, né? Mulher, amiga. Hum, Então, assim, estou mostrando para todo hum. mundo as minhas amigas e cada uma tá falando de um tema diferente e tá sendo muito bacana. As conversas estão rendendo. Esse trabalho da Andresa pelas mídias sociais, especialmente pelo Instagram, com as lives que ela faz. Andresa, entrando na nossa conversa especificamente, nós estamos num momento ímpar, único, que a humanidade não conhece. Eu não vou dizer que não conhece algo parecido, porque nós já tivemos outras pandemias, já tivemos guerras, mas na modernidade nós nunca vivemos isso, né? Estávamos no conforto do nosso momento histórico, né? Distantes da possibilidade de viver uma coisa tão assustadora como a gente está vivendo agora. E o que eu percebo, olhando para o cenário em que nós estamos, é a, o,
a explosão de ansiedade, não é? A explosão de preocupação, as pessoas, diante da instabilidade, diante da crise em que nós vivemos, elas estão apavoradas. Até nós que lidamos com isso sempre, cuidando de gente, na tua área, você, na psicologia, eu, na minha vocação pastoral, a gente percebe um aumento nessa situação toda de temor, de insegurança, e a gente mesmo, às vezes, é afetado por isso, né? Porque estamos também envolvidos nesse clima. Qual que é a tua percepção sobre esse momento que nós estamos vivendo e sobre o que ele tem gerado na vida das pessoas? E se você puder falar alguma coisa sobre o que você tem vivido nos teus pacientes, em relação a isso também, eu acho que é legal. Tá. Eu vi uma demanda crescente, né, de pessoas com os mesmos sintomas. Porque o que acontece? Nós estávamos num ritmo que era um ritmo muito agitado. As pessoas tinham agendas vastas, tinha muita coisa para fazer durante o dia. E agora, a recomendação é que você fique em casa, Travou né? de novo. Opa, Tá. travou, 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 travou. Oi? Pronto, pronto. Começa de novo. Então, hoje, a recomendação é fique em casa, fique Uhum. quietinho, né? Mas esse ficar em casa não quer dizer necessariamente não produza. Mas as pessoas têm esse link de eu vou ficar em casa fazendo o quê? Eu vou ter que ficar em casa e vou ter que me conectar comigo mesmo. Ter que ter conversas com a minha família. Então, Tô te ouvindo. isso tem gerado uma angústia nas pessoas, né? Essa questão de como que eu vou me comportar diante disso? Quem são as pessoas que moram comigo? Agora eu vou ter que conviver, né? Esses dias eu vi uma tirinha que eu até dei risada, que falou assim, nossa, estou passando tanto tempo em casa com meu irmão que eu tô até achando ele uma pessoa legal, né? Porque é realmente isso. A gente não tem esse contato com as pessoas que moram com a gente, que a gente deveria ter, mas não tem. O contato mais a fundo, né? Você se vê na hora que está indo para o trabalho, ou na hora de uma refeição, uma coisa rápida, e hoje não. E isso está gerando uma ansiedade nas pessoas. Isso está gerando um desconforto, né? Como que eu vou estar sozinho comigo mesmo? Eu vou ter que Tá. me encontrar com os meus Interessantíssimo. pensamentos, me encontrar com os meus medos. Interessantíssimo essa tua abordagem. Então, nós estamos falando de duas situações. Primeiro, esse estacionar, esse ato de baixar a produtividade diante de uma nova realidade, não é? Já que nós vivemos uma sociedade que é movida à performance, cobramos as pessoas e somos cobrados pela performance, e esse desacelerar agora está causando crises, inclusive de relacionamento, porque a vida era tão corrida que as pessoas não se relacionavam. Sim, a crise, ela se dá por uma mudança brusca de alteração do que você está fazendo, né? Uhum. Então, nós víamos num ritmo, de repente, freamos bruscamente. E aí, isso gerou essa crise, né? E aí, eu estou em casa, eu vou estar nas minhas redes sociais, vou ficar vendo a vida de fulano, a vida de ciclano, vou ficar vendo várias lives, às vezes eu fico consumindo muita coisa para ocupar meu tempo. E aí isso faz com que eu olhe para minha própria vida e pense, poxa, mas o que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo? Né? Eu quero mostrar uma performance, eu quero mostrar para o mundo uma coisa e fico perdido, sem saber o que eu vou mostrar. Né? Antes eu podia sair, tirar foto de um belo prato, tirar uma foto na praia e mostrar
para as pessoas que eu estava produzindo, que eu estava fazendo alguma coisa. Mas e agora que eu estou em casa? O que eu vou mostrar? Quer Então, dizer, o isso ambiente gera um mudou, desconforto. porque o ambiente mudou, você saiu do externo para o interno, a exposição mudou, a vida mudou, mas a intenção, não vou dizer a intenção, a, a direção da vida da pessoa continua ligada à performance. Só que agora ela não sabe como fazer isso porque ela tem toda uma mudança, uma crise. A crise chegou, como você falou, tudo mudou, mas o coração dela continua indo para essa necessidade de performance. Sim, e isso gera uma instabilidade muito grande, e principalmente uma instabilidade emocional, onde se gera crises de pânico, porque assim, eu preciso mostrar, e eu não tenho nada para mostrar, e agora? E aí a pessoa começa a se sentir diminuída, então isso também tem um aumento na Meu baixa Deus, autoestima. Tudo isso está ligado, né? Porque assim, eu não tenho interessante. nada para mostrar. Se eu não tenho nada para mostrar, quem sou eu nesse mundo? É, uma coisa que eu ouço muito, leio muito nesses dias, é a afirmação a respeito da performance, né? Ou seja, as pessoas elas acreditam que são aquilo que produzem, o resultado. Eu sou o meu resultado. Inclusive é uma frase muito usada, né, Andresa? E essa é uma realidade perversa, né? Porque quando não há produtividade, eu sou quem? Eu sou o quê? Quando eu não produzo nada, como é um momento como esse, né? É um caminho perigoso de se tomar, né? Sim, um pouquinho antes, voltando um pouquinho antes Hum, dessa pandemia, de toda essa situação, houve um aumento crescente do coaching, né? isso. Então, o coaching, ele é aquele cara que ele tá atrás de você falando, vai, você consegue, você é o melhor. Só que coach não é psicólogo, né? O psicólogo, ele não vai te dizer o que fazer. Ele vai mostrar você do jeito que você é e falar, é isso, você tem que resolver. Então, quando veio a pandemia, o coach sumiu, você não ouve mais falar em coach, né? É verdade, né? E aí aquele cara que precisava de alguém que estivesse ali atrás dele, dando aquele empurrãozinho, falando, vai, você consegue, dá o seu melhor. Não Meu tem Deus. isso. Não Exato. tem. E aí, por isso também que a demanda dos psicólogos tem aumentado. Porque Tem é um aumentado. estrago, né? É um estrago muito Sim. grande, A né? conta tá A, chegando, né? E tá a sendo conta chega, alta. a conta chega, é verdade. Agora, então a proposta é, eu não posso mudar a situação. A crise está aí, ela não é uma crise minha, é uma crise mundial, global, está todo mundo no mesmo barco. O caminho então é o quê? É uma adequação à crise ou uma reinvenção? Qual que seria a tua proposta numa situação dessa? Uma pessoa que ela tá emocionalmente prejudicada, ela não consegue se reinventar. Porque tudo que ela olha, ela vai falar, não dá certo, isso daí não é para mim. Igual aquele bichinho do desenho, né? Ó vida, ó céus, né? Ela vai sempre Uhum. olhar de um lado negativo da coisa, porque por dentro, emocionalmente, ela não tem essa força para se reinventar, né? Que a gente chama também de resiliência. Então eu acho que a resiliência Sim. nesse momento, ela é muito prática. Vou dar um exemplo da igreja. A igreja, Uhum. ela estava acostumada, todo mundo ali nos cultos, tal. Talvez nunca tenha feito uma live, nunca tenha feito um culto online. Mas quando veio a pandemia, a igreja teve que se reinventar e abrir outras portas e outros canais para que mais pessoas ou as pessoas que já frequentavam pudessem ter acesso. Quando eu falo em reinventar, eu não estou querendo pegar um modelo que não existe. Eu vou pegar o que já existe, o que é meu. Se eu saía para ir vender de porta em porta, hoje eu vou vender online.
Vou fazer de uma maneira diferente. Uhum. Se antes eu fazia uma comida muito boa, hoje eu posso ter a oportunidade de entregar delivery. Eu tô me reinventando. E aí a pessoa pode falar assim: ah, mas eu não tenho nenhuma vocação de nada. O que que eu vou me reinventar? Eu vou fazer o quê? Às vezes uma palavra que você dá para quem está próximo a você muda tudo. Muda a vida da pessoa, muda a história da pessoa, muda tudo, né? Então, se reinventar não é só profissionalmente, né? Hoje eu tive uma convidada na minha live e nós estávamos falando uma coisa bem interessante, né? Os pais não conhecem os seus filhos, não sabem os gostos, não sabem o que eles gostam de comer, o que eles gostam de brincar, e agora estão tendo a oportunidade de se reinventar como pais, né? Descobrir que aquela criaturinha que tá de vez em quando fazendo traquinagem em casa, opa, precisa de atenção, uma atenção diferente. Então, quando eu falo em me reinventar, não é só profissionalmente, é me reinventar como pai, como mãe, me reinventar como pessoa e até mesmo como cristã, né? Se eu estava acostumada ali a folhear a Bíblia, hoje eu sei que ela tem no meu smartphone, posso carregar ela para onde eu quiser. Isso também é uma reinvenção. O que eu não Uhum. posso é acrescentar aquilo que não existe. Isso é um ponto bem interessante. Eu não posso querer Uhum. colocar uma coisa que não existe. Eu vou dar um exemplo. Estamos em quarentena aqui em casa. Não estamos saindo só para o básico. Meu filho virou para mim, né? Eu tenho um filho de 17 anos, e ele virou para mim e falou assim: corta o meu cabelo? Eu nunca cortei um cabelo na vida. Nunca peguei uma maquininha. Aí Hum, eu falei: você confia? Ele falou: confio. Eu fui lá, catei a maquininha e cortei o cabelo dele. Tudo bem, foi só o e fez pezinho, mesmo. mas cortei. Mas eu não vou querer sair daqui e falar, agora eu vou abrir um salão, porque agora eu sei cortar cabelo. Não. Aí eu vou estar inventando uma coisa que não existe. Uhum. É, a crise, todo mundo diz que é um melhor momento para de oportunidades, né? Todo mundo fala isso, mercadologicamente falando, é um mantra, né? Todo mundo fala na crise é que as grandes ideias acontecem e certo ponto é verdade. Quando a gente pensa em termos individuais, o detalhe é que essa resiliência e essa inovação requer um pouco de ousadia, né, Andresa? Porque nós gostamos do que é cômodo. Geral, a maior parte de nós gosta de andar até onde você pode ir, até onde você está acostumado e tal, tal, tal. Você deu um exemplo interessante quando falou da igreja. Essa foi a nossa realidade, né? Como pastor, a gente, e junto com a nossa liderança, a gente teve que se virar e sair do conforto e fazer e acontecer e ainda continua. As primeiras semanas o sono foi embora, né? A gastrite voltou, eu fiquei preocupado, mas nós tínhamos que tomar uma atitude para que a crise fosse aproveitada nesse sentido da melhor maneira que a gente pode. Então, duas coisas que eu quero te perguntar. Essa disposição, essa ousadia que a gente agora tem que ter, ela é importante, acho. E até onde a gente pode ir para não sofrer também nesse processo uma frustração de tentar e não conseguir, porque no meio da crise você pode tentar coisas que também não vão dar certo. Aí pode acontecer um ciclo de decepção e essa coisa toda pode complicar um pouquinho, né? A frustração, ela acaba sendo até um processo inato, porque desde que a gente nasce, a gente se frustra. A gente se frustra porque a Ok. gente não tem o leite a hora que a gente quer, a gente se frustra porque a gente não tem o colo a hora que a gente quer, a gente se frustra porque todos os coleguinhas já sabem ler e você ainda não sabe, a gente se frustra porque você quer pegar uma coisa lá em cima, mas você não tem a altura ainda. Então a frustração, ela ela e o ser humano tá ali muito conectado. Não existe ser humano sem frustração.
Não existe. Por mais que você, sendo pai, mãe, queira proteger o seu filho, queira colocar ele numa redoma, não existe. Desde que a gente é ser humano, a frustração ela tá ali com a gente. Volto a falar. Eu preciso estar com o meu emocional estruturado para eu conseguir avançar qualquer coisa. Mas tem situações que a vida nos empurra, né? Que foi o que aconteceu agora. Todo mundo recebeu agora um empurrão nas costas e falou: vai. Ninguém sabe ao certo até onde nós vamos. Esperamos que lá no final esteja um mundo parecido com aquilo que a gente já conhecia, né? Então nós levamos um empurrão para frente para que a gente fosse. Algumas pessoas estão conseguindo ir bem, estão desenvolvendo muito bem, e tem muitas que estão caindo pelo caminho. Tem muitas que estão com síndrome do pânico, tem muitas que estão com crises de ansiedade, porque estão caindo pelo caminho. Por quê? A frustração, ela faz parte. Volto a falar. Nós temos aquilo da performance, de mostrar, de querer ser alguma coisa. Mas se você não estiver fortalecido, né, se o seu emocional não estiver fortalecido, você pelo menos saber quem você é, fica difícil você conseguir avançar. Fica difícil você conseguir progredir, né? E aí a tendência da pessoa é parar, ficar ali, parado, estático, paralisado. Vem a depressão e vem outras coisas junto, vem associado. Ok. Dentro dessa realidade possível, de uma frustração, aliás, isso já é uma realidade, como você acabou de dizer, palpável, presente na vida da gente, mas nesse momento que nós estamos vivendo, onde as coisas estão se complicando um pouco mais, a pessoa percebendo a sua dificuldade para reagir a essas coisas, e quando começa a perceber o coração mais entristecido do que o normal, ajuda precisa ser acionada quando? Tem algum gatilho para a gente pensar em pedir ajuda diante de um quadro de depressão, de ansiedade? Qual que é a percepção que uma pessoa costuma ter? E outra pergunta junto, nós ainda temos preconceito com isso no Brasil e no meio evangélico ainda tem muito preconceito disso, Andresa? Muito, muito. Eu vou começar pela última. É Preconceito mesmo? ainda tem muito, não só dos evangélicos, mas dos católicos também, porque eu faço um trabalho com os católicos. Então, assim, tá começando a cair um pouquinho isso. Porque as pessoas ainda têm muito isso de, não, Deus vai curar, porque Deus vai fazer. Vamos orar que tudo vai dar certo. Eu tô sentindo uma tristeza profunda. Eu tô 3 dias sem sair da cama, mas eu vou mandar no grupo de WhatsApp um pedido de oração, que alguém vai orar por mim e eu vou melhorar. E às vezes você tem alguém na sua casa que a pessoa olha e vê que você não tá bem. Essa pessoa pode ser o seu gatilho. Essa pessoa pode falar assim, olha, eu tenho reparado que você não está desenvolvendo as coisas como deveria. Será que não seria interessante você procurar alguém para conversar, você procurar alguém para melhorar o seu estado? Porque de repente a própria pessoa ela não consegue enxergar. Então talvez ela precise de um terceiro ali que olhe e fale, olha, você não está bem, né? Infelizmente, quem é cristão, não são todos, tem ainda um pouco essa resistência de, não, vou pedir oração para a irmãzinha fulana, que ela vai orar por mim e eu vou melhorar, porque Deus tem esse poder. Deus tem esse poder? Tem, mas Deus nos capacita para que a gente possa ser auxiliador do irmão, né? Se não fosse dessa forma, ele não pediria para que a gente tivesse congregados em união, né? Que para quando um tivesse caindo, o outro fosse lá e erguesse. Porque nós somos seres humanos sociáveis. Então, o ser humano sem uma sociedade,
ele não existe, né? Então eu volto a falar um pouquinho sobre a questão de se reinventar. Hoje a gente consegue ter esse bate-papo, essa conversa, isso é uma reinvenção. Porque o ser humano ele precisa de comunidade, ele precisa de outras pessoas. Então, quando eu pego um bate-papo desse, converso, quando eu pego um outro bate-papo com várias pessoas e estou trocando ideias, eu estou fazendo com que eu estou exercendo a minha humanidade dentro de uma sociedade. Então, não é errado uma pessoa virar para mim e falar assim, olha, eu tô vendo que você tá estressada demais, eu tô vendo que você tá comendo demais, eu tô vendo que você tá paradinha, tá estático. Poxa, conheço um psicólogo, por que que você não tenta? E tem outra coisa também que eu vou acrescentar à sua pergunta, que são dois preconceitos que a gente vê. Psicólogo e psiquiatra. São dois preconceitos, são duas profissões distintas e são dois preconceitos. Porque às vezes a pessoa chega até mim e eu falo para ela, olha, eu acho que o seu caso é um pouquinho além. Talvez se você passasse com um psiquiatra, é como se você pegasse uma faca e colocasse no peito da pessoa. Tá me chamando de louca? Imagino. Como assim? É, Né? E não é. Porque assim, nós somos seres orgânicos também. E às vezes está faltando, a gente está com deficiência de alguma coisa que a medicação vai fazer fisiológico, a né? parte sintética, né? E o psicólogo, ele não receita remédio. Quem receita o remédio é o psiquiatra, de acordo com a sua demanda. Então, quando começa a equilibrar ali os hormônios em você, e você está aliando junto com a terapia, abrindo um parênteses, né? O que é terapia? Terapia é aquele lugar que você paga para você ir lá e o psicólogo falar que a culpa não é do outro, é sua. Basicamente é Essa é isso. uma boa Que a definição, ó. Uma ótima definição. terapia é isso, não tem outra explicação. Porque tem gente que chega e fala assim, ai, que bom, porque eu tava com tantos problemas, agora você vai me dizer o que fazer. Eu falo, eu não, então você veio na pessoa errada, né? Porque eu É, tô aqui para dizer que se eu soubesse o que cada um tem que fazer, seria. Aí tem outro nome, não é psicólogo, né? exatamente. Tem outro nome. Então, existe um preconceito com o psicólogo e com o psiquiatra. Nesse sentido da medicação. Não estou falando que todas as pessoas precisam de uma medicação. Mas se eu tenho uma pessoa que está há 3 dias sem levantar da cama, sem comer, sem tomar banho, e eu mando ela para o psicólogo, só o psicólogo, na base do diálogo, não vai fazer com que aquela pessoa levante e vá viver. Porque aquela pessoa, ela ainda vai ter a dificuldade ali orgânica mesmo. O corpo dela não vai responder. E É. aí é onde entra a medicação para fazer esse É, levante da o... pessoa. Não, eu ia dizer que a culpa disso tudo é justamente do modelo eclesiástico que nós temos, que despreza o conceito real de que todo bem vem do Pai das Luzes, conforme Tiago diz, né? Então, se eu tenho dor de cabeça, hoje não há problema nenhum. Na nossa casa, todo mundo tem uma dipirona, um paracetamol, e você resolve. Se você tem uma dor de dente, você até pede para o pastor orar, mas você vai no dentista. Se você quebra um braço, até pede para o pastor orar, mas você vai no pronto-socorro. Mas se eu tenho uma síndrome de pânico, eu tenho resistência por não perceber que, assim como o médico, assim como o dentista, assim como o farmacêutico, o psicólogo e o terapeuta são profissionais da área de saúde que cuidam daquilo que a gente tem de mais importante, que é o nosso estado emocional, a nossa mente, né? E daí nós temos a geração de tudo, de quem nós somos, de como nós nos relacionamos com a vida e com as pessoas. Isso eu acho que eu classifico isso como um pecado, sabe? Você desprezar a possibilidade de usar o bem que Deus deu
dotando gente de capacidade para cuidar do outro e dizer que não, é só orar que vai resolver. Um exemplo disso, eu me lembrei agora nessa conversa, é o famoso pregador Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele já faleceu, é de algumas décadas atrás, aí não sei muito bem a data da vida e do trabalho dele. Você está me ouvindo, Andresa? Tô ouvindo. Tá, é que aqui a minha tela parou, mas eu vou continuar falando. É isso aí. Vamos dar sequência à nossa conversa. Você me ouviu até onde, Andresa? Parou. Até a hora que você falou, você tá me ouvindo? Eu disse sim, Ah, aí tá bom, parou. tá bom. Então tá bom. Eu estava falando do grande pregador Charles Spurgeon, que sofreu um trauma porque a sua igreja, ele estava num grande culto lá e alguém gritou que havia um incêndio e as pessoas saíram correndo e se esmagaram, atropelaram umas às outras e muita gente morreu. E a partir daí ele desenvolveu uma grande depressão. E eu tenho um livro aqui em casa, se tivesse lembrado, eu ia ter pego, de alguém que escreve sobre esse processo de cura da parte dele, citando algumas coisas que ele disse sobre isso e tal. E ele diz claramente nesse livro que três fontes possíveis para um problema de depressão, especificamente depressão, porque era o caso dele. Um trauma, uma situação biológica, né, fisiológica, ou até mesmo uma situação espiritual, né? E a gente vê um pregador falar sobre isso, vemos hoje, na era moderna, mais pregadores falando sobre isso, mas é uma realidade presente nas igrejas, muita gente depressiva, angustiada, ansiosa e ainda amarrada em um sistema religioso que condena a procura de um psicólogo, a procura de um terapeuta. Isso é muito triste, né? Sim, principalmente aquela pessoa, por exemplo, eu tenho um pai que está com câncer. E ali eu estou fervorosamente orando, indo aos cultos, pedindo a Deus para que cure ele. Então é o momento que eu mais me entrego naquela situação. E aí meu pai vai Uhum. e morre devido ao câncer. Não tem mais o que fazer, meu pai vai e morre. Isso abala a fé da pessoa de uma maneira como se todo o movimento que ela fizesse com que aquela pessoa fosse curada. Simplesmente pelo fato dela estar em jejum, dela estar em oração. E quando isso não acontece, é muito difícil da pessoa aceitar. Então a fé dela é abalada, por dentro e por fora. Só que quando eu faço uma oração, eu não posso esquecer que no final dela tem que ter: seja feita a tua vontade, Deus, não a minha. Uhum. Porque senão seria muito fácil. Né? Então, quando a pessoa tem realmente um choque com a realidade e vê que aquilo não está de acordo com o que ela desejou, com o desejo dela, né? Conflitou a fé e o desejo. Então, é onde a pessoa começa a sucumbir. E aí é difícil ela se erguer. É difícil ela se erguer até para uma outra religião, ou até se erguer na fé. Então, o que o psicólogo faz? O psicólogo não é mágico, mas o psicólogo auxilia essa pessoa a ter novamente fé nela, a entender que ela consegue sair daquela cama, que ela consegue sair daquela situação, né? Que aí também é uma das demandas do psicólogo, que é o atendimento home care, que é o atendimento domiciliar. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso só pode acontecer em casos realmente extremos. Eu estou com uma pessoa acamada, ela não consegue ir até o consultório, ela não consegue estar numa tela, igual nós estamos aqui conversando. Ela tem essa dificuldade. O psicólogo, Uhum. ele pode ir até essa pessoa? Pode. Mas isso é fazer um resgate, né? Fazer com que a pessoa olhe para dentro dela e se enxergue ali dentro. Né? Consiga se Grande enxergar desafio, ali né? dentro. É o desafio, é um desafio. E não é fácil. Uma mudança, ela não é fácil. Eu vou dar um Uhum. exemplo prático, né? Se você tem na sua casa uma gaveta
e você resolve mudar ela, trocar o que está embaixo para pôr em cima, você vai ter que tirar tudo de dentro daquela gaveta, o certo seria, né? Tirar tudo, limpar ela e reorganizar com as coisas novas. Isso demanda tempo, você vai ter que parar para ver o que tem dentro daquela gaveta, ver o que presta, o que não presta, o que vai para o lixo, o que vai ficar. Então, internamente, nós temos as nossas gavetas também. Então, dentro da terapia, você vai ter que tirar tudo de dentro da sua gaveta e começar a olhar o que serve, o que não serve. O que eu tenho aqui que eu posso aproveitar. O que tem aqui que realmente é lixo que eu estou carregando e acumulando há muitos anos na minha vida. Onde vem as mágoas, onde vem os ressentimentos. Eu posso mostrar para todo mundo que eu sou uma coisa, mas só dentro da minha gavetinha eu sei quanto bolor tem, quanta coisa suja tem. Né? E então isso é um expor processo. tudo isso é... Você me ouviu? Expor tudo isso É um desafio. é um desafio muito grande. E dói. Dói, né? Uhum. Porque eu vou mexer na parte que dói. Eu sempre Uhum. brinco com os meus pacientes, eu falo assim, você está preparado para o desafio? Uhum. Porque fazer terapia é para os fortes. Porque vai ter aquele dia que você não vai estar com vontade de ir, vai ter aquele dia que você vai arrumar desculpas para você mesmo, para você não ir, porque se você for, você vai ter que entrar em contato com a sua gavetinha e mexer. Então não é fácil, não é um processo fácil, é um processo doloroso. Nossa, Andresa, mas você falando assim, ninguém vai querer ir mais pro psicólogo. Não, não é. Mas quando você consegue mexer na sua gavetinha e tirar o que não presta mais e arrumar aquilo que serve, é libertador. Você Imagino. consegue É. enxergar uma outra pessoa, outras perspectivas de vida. Né? Então, assim, é maravilhoso. O resultado é É. maravilhoso. A realização é positiva demais, né? Sim, sim. Mas é um processo, é um caminho de Uhum. espinhos, Sim, né? imagino. Ô, Andresa, agora nós estamos vivendo um momento, como nós mesmos já conversamos aqui, de reinvenção, transformação. Você acha que ao final desse processo, eu vou dar minha opinião aqui, que ele não é tão simples assim, a sociedade ainda tem que se adaptar demais depois que a pandemia acabar. E falando em pandemia, não sei quando é que ela vai acabar, ninguém sabe, isso é um mistério. Ou seja, a gente está diante de um quadro que a gente não consegue imaginar como é que ele vai terminar. Depois disso, como nós mudaremos as nossas relações e o nosso psique? Em que você acha que o nosso psique vai ser mais alterado depois dessa fase toda que nós estamos vivendo? Eu diria para você que tudo, quando tudo isso passar, a mudança vai ser muito grande em todos os sentidos. Nós estávamos como se fosse um trem bala, vivendo assim de uma maneira muito rápida, as coisas passando e você não prestava atenção para um pôr do sol. Igual esses dias eu vi muitas pessoas postando no status que viram o pôr do sol. As pessoas não viam o pôr do sol. As pessoas não viam a diferença de um dia chuvoso para um dia ensolarado. Era só reclamação em cima de reclamação. Ai, porque eu tô acordando cedo. Ai, porque eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ai, porque tá pesado. Ai, porque o meu chefe isso. Ai, porque minha casa é isso. Ai, porque a demanda da escola é isso. Então as pessoas estavam sobrevivendo. A verdade é essa, estavam sobrevivendo. E hoje passaram a prestar atenção em coisas mínimas, né? Há poucos dias aí teve uma postagem de uma pessoa que foi abordada por um morador de rua que virou e falou: por que tá todo mundo de máscara?
né? Uau. E aí essa pessoa falou, poxa, a gente está se prevenindo, a gente está passando álcool gel, tá lavando a mão, tá... e o cara mora na rua. O cara não tem nem o que comer. Da onde ele tirava o sustento dele, hoje ele não tem mais. Então as pessoas começaram a sacar que quanto mais dinheiro você tem, isso não vai te garantir uma vaga no hospital. Isso não vai te garantir um respirador, porque não vai ter. Então as relações humanas mudaram. As pessoas estão começando a enxergar pessoas como pessoas. Antigamente eram pessoas como recursos. Uhum. De quantos funcionários eu tenho, quantas pessoas eu tenho próximo a mim para me servir. Pessoas eram recursos. Hoje, pessoas são pessoas. Hoje, para a pessoa, para um empresário dispensar um funcionário ou deixar ele em casa, ele fica preocupado. Como é que ele vai fazer isso? É toda uma estrutura, porque não é simplesmente falar assim, olha, vai embora porque eu não tenho como pagar você. O cara também tem conta, o cara também tem família, Uhum. também precisa Uhum. comer. Então ele pensa, como é que eu vou montar essa estrutura também para outra pessoa não passar por essa necessidade? Então eu acredito que quando tudo isso passar, tudo vai ter mudado. O olhar vai ser outro, né? Eu vou olhar as pessoas como pessoas. Hoje a gente sente falta de um abraço, de um beijo, de um aperto de mão, coisa que a gente tinha toda hora, se você for pensar. E quantas Uhum. pessoas, agora falando de questão de igreja, quantas pessoas foram embora de igrejas porque não receberam um abraço, porque não receberam um aperto de mão? Sim, sem dúvida. Uhum. Então, hoje a gente está dando valor às pequenas coisas. A gente anseia que tudo isso termine, para que a gente possa fazer uma grande festa, para que todo mundo possa se abraçar, né? Esses dias eu estava tendo uma conversa até com o meu filho e, poxa, como Noé sofreu, né? Quando ele falava para as pessoas falavam assim, imagina, nunca nem choveu. Você quer que a gente entre É num verdade. barco cheio de animais? Tá louco, né? E ele falava ali de uma coisa que ele não sabia o que seria, né? Não sabia como seria o fim daquilo. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. A gente especula muito, mas ninguém sabe como vai ser o fim. Mas psicologicamente falando, essa mudança ela já está acontecendo. Então hoje É. você vê grandes artistas fazendo estruturas de lives nas suas casas para arrecadar comida para pessoas que antes pagavam fortunas para assistir seus shows. Uma inversão. Tá tendo uma inversão, graças a Deus, para o lado bom. Sim, E que assim sim. continue. E que assim continue, né? Você Então, acha que você acha que nós voltaremos dessa pandemia mais humanos, então? Mais calorosos, mais perceptíveis à necessidade do outro, menos egoístas. De alguma forma, não estou dizendo que isso vai ser geral, mas de alguma forma, a grande parte da população deve passar por esse processo, já está passando por esse processo. se você parar para pensar, os seres humanos estavam muito narcisistas, Uhum, muito tudo meu. Então, eu quero ter o melhor emprego, com o melhor salário, para eu ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. E hoje, você vai comprar roupa para quê? Se você não sai de uhum. casa, né? Você vai Agora, querer exibir o melhor carrão para quê se você não sai de não, casa, né? Então, não essa tem um pouco a inversão, ver. Não, pode eu, falar. complementando o raciocínio, não tem um pouco a ver com o que é proibido? Você sabe que a gente valoriza o que é proibido, né? O que é proibido ganha importância, o que é proibido é desejado por nós. Será que esse momento em que o abraço é proibido, ele está sendo valorizado porque ele é proibido? Tem esse aspecto da mente humana sempre ir na contramão do que é proibido também? Aí é que tá. O abraço, ele é recomendado que não aconteça com pessoas que não estejam com você, mas ele não é proibido.
Se eu tô isolada aqui na minha Tá, casa com a minha família, o abraço é livre. O beijo é livre. O perfeito. pegar, o sentir é Uhum, livre, né? Só que essa barreira, eu entendi o que você falou, mas essa barreira é uma barreira mental que a gente tem, né? De, ok. poxa, queria. Mas se você for ver, não é proibido. É recomendado Uhum, que, por enquanto, não tenha. É igual, fique em casa, não saia de casa. Mas se você sai, você vê que tem pessoas que estão fazendo exercício físico, você vê que tem uhum, pessoas que estão dando um jeitinho de ver outras, né? Aí entra um pouco nessa questão da rebeldia, né? De vou é, tentar fazer o que é proibido só para é ter uma proibido, né? adrenalinazinha, uma emoçãozinha, né? Mas se você É, parar para pensar, não está proibido. Eu posso não abraçar quem tá longe, mas quem tá perto tá liberado o abraço. Quem tá de então quarentena bora comigo, acho abraçar. que é quem mais quer esse abraço. Bora abraçar, né? Para quem pode, quem está perto, vamos abraçar. Muito legal. Andresa, obrigado. A gente vai encerrar um pouquinho antes das 10, porque senão o Instagram passa uma rasteira em nós e não dá tempo nem de dar tchau e de se despedir direito. Então, quero agradecer a tua disposição em conversar com a gente. Muito legal, papo abrangente. E a gente volta daqui a um tempo aí batendo mais papos a respeito disso. Queria que você deixasse teu contato, tuas mídias sociais, aí você fique à vontade para fazer a tua despedida e a tua apresentação aí de trabalho também, né? Que acho que é justo. Ok, ok. Bom, vocês me encontram no Instagram, psicóloga.andresa, com Z. Uhum. Lá tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Sem falar que você Bom, pode mandar direct também, mas lá tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu estou fazendo o atendimento online para as pessoas que chegam, os meus pacientes e tal, mas também faço trabalho voluntário, acho que é importante falar isso, né? Na por Casa da favor. Rocha. Então a gente tem uma demanda também bacana, vinda da Casa da Rocha, que não somente eu, mas tem outros psicólogos também que estão abraçando essa demanda. É aquilo que eu falei, né? A gente, cada um tem a sua conta para pagar, mas ninguém é tão pobre que não possa dividir um É, pouquinho do que você tem com o outro. é por aí. Então, eu tô fazendo uma série de lives também no meu Instagram, toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 19 Legal. horas. Então, quem puder acompanhar, a gente vai ter ainda conversas bem incríveis. E eu amei a conversa de hoje, foi muito boa. Legal. Que bom. E espero que a gente possa ter outras aí ao longo dessa Teremos quarentena. outras. Assunto não falta, É não é? verdade? É verdade. Então, bacana. Obrigado, Andresa. Deus te abençoe. Dá um abraço no Vini aí, tua família toda, e obrigado pela disposição, tá bom? Valeu, gente. Esse material vai para o YouTube. Acho que amanhã cedo a gente já consegue subir esse material. Fica lá nos canais da Casa da Rocha. Você pode assistir, você que pegou metade, pode recomendar. Acho que é para isso que a gente está trabalhando aqui. Um beijo, Andresa. Obrigado, querida. Deus abençoe. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.